Santo Tomás de Aquino, Chesterton. Dentre os estudantes que se aglomeravam nas salas de aula, inclusive na de São Alberto Magno, havia um, marcante por sua altura e volume, que se recusava e fracassava em ser marcante por qualquer outra coisa. Ele era tão mudo nos debates que seus companheiros começaram a achá-lo estúpido. É claro que, depois de algum tempo, mesmo sua estatura imponente começou a ter apenas a imensidade ignominiosa do menino grande deixado para trás de forma mais mesquinha. Ele era chamado de boi mudo e era objeto não só de zombaria, mas de pena. Um estudante de boa índole teve tanta pena dele que tentou ajudá-lo com suas lições, examinando um livro de lógica como se fosse uma cartilha para crianças. O lerdo agradeceu com polidez patética, e o filantrópico continuou sem tropeços, até que veio uma passagem sobre a qual ele teve uma pequena dúvida, sobre a qual, de fato, ele estava errado. Então o lerdo, com toda a aparência de embaraço e perturbação, apontou uma possível solução que por acaso era a correta. O estudante benevolente quedou a fitar, como se a um monstro, aquela misteriosa massa de ignorância e inteligência. E estranhos boatos começaram a circular pelas escolas. Um conhecido biógrafo religioso de Tomás de Aquino, que desnecessário dizer era o lerdo em questão, afirmou que ao fim desse colóquio, seu amor à verdade superou sua humildade, o que propriamente compreendido é a mais absoluta verdade. Mas isso não descreve, num sentido psicológico e social secundário, toda a confusão de elementos que sucedeu naquela maciça cabeça. Todas as relativamente poucas historietas sobre Aquino têm uma vivacidade peculiar, se visualizamos a espécie de homem que ele era. E este é um excelente exemplo. Dentre aqueles elementos estava algo da dificuldade que o intelecto generalizante tem de se adaptar abruptamente a um pequeno detalhe da vida cotidiana. Havia algo da timidez das pessoas bem educadas em se exibir. Esses outros elementos certamente se relacionaram com a extraordinária humildade desse homem muito extraordinário. Mas outro elemento cooperou com seu igualmente inquestionável amor à verdade, a fim de pôr fim àquele mal-entendido. É um elemento que não deve nunca ser omitido do perfil de Santo Tomás. Por mais que pudesse estar pensativo, distraído ou imerso em teorias, ele tinha um extraordinário senso comum. E quando aconteceu de ele ser, não só ensinado, mas erradamente ensinado, algo nele disse abruptamente: "Ah, isso tem de parar." Parece provável que foi o próprio Alberto Magno, o sábio professor de todos os jovens, quem primeiro suspeitou de algo. Ele dava a Tomás pequenas tarefas de anotação e exposição. Ele o persuadiu a se livrar de sua timidez a fim de participar de pelo menos um debate. Ele era um velho muito perspicaz em estudar o hábito de outros animais além da salamandra e do unicórnio. Estudara muitos espécimes da mais monstruosa das monstruosidades, aquela chamada homem. Conhecia sinais e marcas do tipo de homem que é, de um modo inocente, algo como um monstro dentre os homens. Ele era um professor muito bom para não saber que esse lerdo foi apelidado de boi mudo por seus colegas. Tudo isso é natural, mas não tira o sabor de algo muito estranho e simbólico na ênfase extraordinária com que ele, finalmente, falou. Pois Aquino era ainda geralmente conhecido como apenas um aluno obscuro e obstinadamente desinteressado, dentre muitos outros mais brilhantes e promissores, quando o grande Alberto rompeu o silêncio com seu famoso clamor profético. "Vocês o chamam de boi mudo? Eu lhes digo que esse boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos preencherão o mundo." Para São Alberto Magno, como para Aristóteles ou Agostinho, ou para qualquer outro velho professor, Santo Tomás estava sempre pronto, com aquele caloroso tipo de humildade, a agradecer por todos os seus pensamentos. Contudo, seu próprio pensamento se constituía num avanço ao de Alberto e outros aristotélicos, tanto quanto era um avanço ao de Agostinho e dos agostinianos. Alberto atentara para o estudo direto de fatos naturais, ainda que apenas por meio das fábulas do unicórnio e da salamandra. Mas o monstro chamado homem aguardava uma vivissecção muito mais sutil e flexível. Os dois homens, todavia, se tornaram amigos íntimos e sua amizade desempenha relevante papel nessa luta fundamental da Idade Média. Pois, como veremos, a reabilitação de Aristóteles foi uma revolução quase tão revolucionária quanto a exaltação de São Domingos e São Francisco. E Santo Tomás estava destinado a ter um papel preponderante em ambas. Sabemos que o grande nome de Agostinho, um nome nunca mencionado por Aquino sem respeito,
embora muitas vezes sem concordância, cobriu uma escola de pensamento agostiniana que persistia por mais tempo na ordem agostiniana. A diferença, como qualquer diferença entre católicos, era apenas uma diferença de ênfase. Os agostinianos enfatizavam a ideia da impotência do homem perante Deus, a onisciência de Deus acerca do destino do homem, a necessidade do santo temor e da humilhação do orgulho intelectual, mais do que as verdades opostas e correspondentes do livre-arbítrio, da dignidade do homem ou do bem das obras. Nisso, em certo sentido, eles conservavam a distintiva nota de Santo Agostinho, que mesmo agora é considerado, em relação a isso, o doutor determinístico da Igreja. Mas há ênfases e ênfases, e estava chegando um tempo em que a ênfase em um lado significaria a completa rejeição ao outro. Talvez, afinal, tudo começou com uma querela de monges, mas o Papa ainda aprenderia o quanto querelante um monge poderia ser. Pois havia um monge particular no mosteiro agostiniano das florestas alemãs que, pode-se considerar, tinha um particular e especial talento para a ênfase e nada além da ênfase. Para a ênfase com a qualidade de terremoto. Era filho de um cortador de pedra, um homem com uma voz forte e certo volume de personalidade, taciturno, decididamente mórbido, e seu nome era Martinho Lutero. Nem Agostinho, nem os agostinianos teriam desejado ver o dia daquela vingança da tradição agostiniana, mas no sentido, talvez, a tradição agostiniana foi vingada afinal. A vingança surgiu novamente de sua cela no dia da tempestade e ruína e clamou numa voz nova e poderosa por uma religião rudimentar e emocional e pela destruição de todas as filosofias. Tinha um horror e desprezo particular pelas grandes filosofias gregas e da escolástica que fora fundada nessas filosofias. Tinha uma teoria que era a destruição de todas as teorias. De fato, tinha sua própria teologia que era, em si mesma, a morte da teologia. O homem nada pode dizer de Deus, nada para Deus, nada sobre Deus, exceto um clamor quase inarticulado por misericórdia e por auxílio sobrenatural. Num mundo em que todas as coisas naturais são inúteis. A razão é inútil, a vontade é inútil. O homem não pode mover a si mesmo 1 centímetro, tal como uma pedra. O homem não pode confiar no que vai em sua mente. Nada permanece na terra e no céu, exceto o nome de Cristo elevado naquela solitária imprecação, horrível como o grito de uma fera em sofrimento. Mas devemos ser justos àquelas enormes figuras humanas que são de fato os pivôs da história. Assim foi com aquele grande monge agostiniano, que vingou todos os ascetas agostinianos da Idade Média, e cuja figura ampla e volumosa foi grande o suficiente para bloquear, por 4 séculos, a distante montanha humana de Aquino. Não é como os modernos se comprazem em dizer uma questão de teologia. A teologia protestante de Martinho Lutero foi uma coisa que nenhum protestante moderno morreria por ela. Aquele protestantismo era pessimismo, não era nada além de pura insistência na desesperança em todas as virtudes humanas, como tentativa de escapar do inferno. Aquele luteranismo é atualmente muito irreal. Frases mais modernas do luteranismo são ainda mais irreais. Mas Lutero não era irreal. Ele foi um daqueles grandes bárbaros primitivos a quem é dada a chance de mudar o mundo. Comparar, em qualquer sentido filosófico, essas duas figuras que se avolumam tão alto na história seria certamente fútil e até injusto. Num grande mapa, como a mente de Aquino, a mente de Lutero seria quase invisível. Mas não é completamente falso dizer, como tantos jornalistas têm dito sem se preocuparem se é verdade ou não, que Lutero inaugurou uma época e deu início ao mundo moderno. Ele foi o primeiro homem que usou conscientemente sua consciência, ou que foi mais tarde chamado de sua personalidade. Ele tinha realmente uma personalidade por demais forte. Aquino tinha uma personalidade ainda mais forte, tinha uma presença massiva e magnética. Tinha um intelecto que poderia agir como um enorme sistema de artilharia espalhado por todo o mundo. Tinha uma presença de espírito instantânea nos debates, que por si só merece um nome de espirituosidade. Mas nunca lhe ocorreu usar algo exceto sua espirituosidade em defesa de uma verdade distinta dele mesmo. Nunca ocorreu a Aquino usar Aquino como uma arma. Não há um traço sequer dele jamais usar suas vantagens pessoais,
de nascimento, de corpo, de mente ou de criação num debate com alguém. Em resumo, ele pertencia a uma época de inconsciência intelectual, a uma época de inocência intelectual, que era muito intelectual. Ora, Lutero iniciou o temperamento moderno de depender de coisas não meramente intelectuais. Não é uma questão de elogio ou acusação. Pouco importa se dizemos que ele tinha uma forte personalidade ou que tinha algo de valentão. Quando citava um texto das Escrituras, inserindo uma palavra que não está lá, ele se contentava em berrar para todos os interlocutores: diga-lhes que Dr. Martinho Lutero assim o quer. Isso é o que se chama personalidade hoje. Depois disso, foi chamado de propaganda e talento comercial. Mas agora estamos discutindo vantagens e desvantagens. É justo dizer desse grande pessimista agostiniano que ele não somente triunfou finalmente sobre o anjo da escolástica, mas que o fez no sentido muito real de construir o mundo moderno. Ele destruiu a razão e a substituiu por sugestão e sentimentalismo. Conta-se que o grande reformador queimou publicamente a Suma Teológica e as obras de Aquino. E com a fogueira de tais livros, este livro pôde bem chegar ao fim. Dizem que é difícil queimar um livro, e deve ter sido excessivamente difícil queimar tal montanha de livros com as quais o dominicano participara das controvérsias da cristandade. De todo modo, há algo de macabro e apocalíptico na ideia de tal destruição, quando consideramos a complexidade compacta de todo aquele levantamento enciclopédico de coisas sociais, morais e teológicas. Todas as definições compactadas rigidamente que excluíam tantos erros e extremos, todos os julgamentos amplos e equilibrados sobre o choque de lealdades e a escolha dos males, todas as especulações liberais sobre os limites do governo ou as condições apropriadas da justiça, todas as distinções entre uso e abuso da propriedade privada, todas as regras e exceções acerca do grande mal da guerra, todas as concessões à fraqueza humana e todas as provisões para a saúde humana, toda essa massa de humanismo medieval enrugava-se e se enroscava em fumaça ante os olhos de seu inimigo, e aquele grande e ardente camponês chamado Lutero se regozijava misteriosamente, porque o dia do intelecto chegou ao fim. Sentença por sentença a coisa queimou, silogismo por silogismo, e as máximas douradas se tornaram chamas douradas naquela glória final e moribunda de tudo que um dia foi a grande sabedoria dos gregos. A grande e central síntese da história, que teria ligado o antigo ao moderno, elevou-se em fumaça e por metade do mundo foi esquecida como um vapor.